Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba, para você que também está sintonizado pelos 1470, pelo aplicativo, pelo Facebook e também pelo nosso YouTube. Um grande abraço, sejam sempre bem-vindos. Estamos juntos para mais uma semana. O programa está só começando com a apresentação de Donizete Eugênio, a mesa de som de Antônio Márcio Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E o programa Falando de Vida, neste dia 2 de agosto de 2021, traz mais um tema importante para a nossa reflexão e também para o nosso aprendizado em relação às informações. O Falando de Vida hoje, nós vamos destacar aí a amamentação. O tema de hoje, amamentação, que é uma responsabilidade de todos. O tema de hoje. A amamentação é um momento único na vida da mãe e do bebê. Naquele momento você se dedica única e exclusivamente àquela nova vida que você gerou e que agora carrega em seus braços. O ato de amamentar faz um bem enorme ao corpo, à alma e ao coração. A relação mãe e filho começam a nascer a partir deste momento, a partir deste contato. Além destes benefícios, o leite materno é gratuito e é o melhor alimento para o bebê, pois contém todos os nutrientes que ele precisa para crescer. A importância social do aleitamento materno é difícil de ser quantificado, pois a criança que se alimenta ao seio adoece menos, necessitando menos de atendimento médico, hospitalizações e medicamentos, além de diminuir as faltas dos pais ao trabalho. Portanto, o resultado da amamentação pode beneficiar não somente as crianças e suas famílias, como também a sociedade. A amamentação é uma forma maravilhosa de nutrir e criar laços com seu bebê. É um processo natural que pode ser desafiador inicialmente, até que você se acostume com ele. Hoje no Falando de Vida, a importância da amamentação para a mãe e o bebê. É isso mesmo, e você também pode participar conosco, tirar as suas dúvidas pelo Facebook, pelo YouTube, pelo telefone, o 3954-3010 e o 3011, pelo WhatsApp, que é o 97411-0125. Destacando que a maioria das futuras mamães tem dúvidas e aflições quanto à amamentação. Para dar uma luz no meio de tantas informações, nós vamos hoje destacar o tema hoje no Falando de Vida. E para nos auxiliar no tema de hoje, ela que é pediatra, que vai participar conosco, pediatra pró-amamentação e membro do Departamento de Aleitamento Materno, doutora Patrícia Terrível, doutora Pati Terrível, que já está conosco em áudio e vídeo. Doutora Pati, obrigado por estar conosco mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde, Donizete, boa tarde a todo mundo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu que agradeço a tua disponibilidade para conosco. E a minha primeira pergunta, doutora Pati, é justamente essa. Nós estamos em 2021 e a gente tem as informações sobre a importância do aleitamento materno. Eu sou um privilegiado, né, que fui amamentado pela minha mamãe, que está acompanhando, e feliz da vida. Mas por que ainda se tem tabu em 2021 em relação à importância do aleitamento materno, doutora Pati? Então, Donizete, esse é um tema bem polêmico, porque não é fácil amamentar. Então, as mães, elas têm muita dificuldade. Às vezes, elas têm algum problema na pega e acaba machucando o peito. Então, a gente começa por esse primeiro problema. Aí, a gente vem com a falta de informação. Então, muita gente palpitando que a criança não está ganhando peso, então, porque o leite é fraco, porque a mulher não pode amamentar, não está suficiente. E aí vem o segundo problema. Aí vem um terceiro problema, a facilidade. Então, muita gente acha que usar bicos artificiais vão ajudar a criança, que é muito mais fácil. Aí vem o terceiro. E depois vem o quarto problema, que a gente sabe que nem todas as mães conseguem ter os 6 meses de licença maternidade. Elas precisam voltar a trabalhar antes. E nessa dificuldade de trabalhar, não consegue tirar leite, não tem quem consiga ficar com o seu pequeno.
Então, infelizmente, hoje em dia, estamos em pleno 2021, mas a gente ainda tem todos esses problemas. Doutora, para a gente entender um pouquinho, Departamento de Aleitamento Materno, a senhora é membro do Departamento de Aleitamento Materno. O que é esse departamento aí? Isso, nós temos a Sociedade Brasileira de Pediatria, e dentro de cada região a gente tem a Sociedade de Pediatria de São Paulo. E eu faço parte eu sou membro desse departamento. Então, juntamente com outros grandes membros aí, pessoas, queridos mestres, a gente faz reunião, a gente se junta para a gente promover essa questão do aleitamento, escreve artigos, escreve livros, orienta, troca experiências. Então, esse é o objetivo do departamento dentro de uma sociedade. Para quem está nos acompanhando agora, então vou aproveitar a experiência da doutora Paty Terrível, ela que é pediatra, justamente para nos orientar em relação à questão do aleitamento materno e até desmistificar algumas questões que nós temos. Já está comprovado cientificamente que quem é amamentado, quem é alimentado pelo leite materno, ele tem um desenvolvimento diferenciado, doutora Paty? Sim, nós vemos isso na teoria, nos artigos científicos e na própria prática, né? Então, um leite de caixinha, de latinha, nunca vai ser igual ao leite humano, justamente por isso. Então, assim, em termos de proteína, quantidade de líquido, lipídios, gordura, a gente até consegue chegar parecido. Uhum. Mas existem coisas, a gente fala que o leite materno, ele é vivo. Ele se adapta de acordo com as necessidades do bebê. E tem coisas, por exemplo, exatamente o que o senhor falou, de desenvolvimento, a gente vê crianças que amamentam no peito se desenvolverem mais rápido, aumenta o QI dessas crianças. A gente vê muito na prática isso. Eu cheguei a ler uma informação, até a doutora pode confirmar ou não para a gente, que a prática de utilização da boquinha da criança, até isso vai ajudando para que ela vai desenvolvendo até a musculatura da boca, tudo isso influencia? Exatamente. Por isso que a gente não recomenda o uso de bicos artificiais, como chupeta e mamadeira, porque tem essa confusão de bicos que a gente fala. Então, quando a criança mama no peito, ela utiliza toda a musculatura da boca dela. Isso estimula o crescimento dos dentes. Na hora da introdução alimentar, ela conseguir mastigar melhor. Quando ela usa o uso de bicos artificiais, além de machucar o bico da mãe, porque o bico ela pega diferente no peito da mãe, também não estimula exatamente toda a musculatura da boca. Isso atrapalha o desenvolvimento dessas crianças. Uma pergunta que chega aqui pelo WhatsApp para a doutora Paty Terrível, pediatra. Toda mulher produz leite, doutora? Toda mulher produz leite, toda mulher pode amamentar. A gente sabe que algumas têm dificuldades, então por isso que a gente fala muito na campanha desse ano, né? Proteger a amamentação é uma obrigação, uma responsabilidade de todos, porque não é só informação, é o apoio para essa mulher, é acolher essa mulher. E nós, profissionais de saúde, eu como pediatra, o próprio ginecologista na hora de fazer o pré-natal, consultoras de amamentação, equipe de enfermagem no hospital, todos nós precisamos acolher essa mulher, entender o que está acontecendo, quais são as dificuldades. Às vezes nós temos dificuldades físicas, o peito machucado, sangrando, às vezes dificuldades psicológicas, essa mulher pós-parto não está se sentindo muito bem, e isso acaba atrapalhando a amamentação. Por isso que nós temos que acolher, e quanto mais gente puder entender o que está acontecendo com essa mulher. Eu falo muito da rede de apoio também, que é muito importante. Essa rede de apoio ela é constituída, seja por pai, parceira, mães, avós, vizinhos, amigos, independente de quem tiver, mas a mulher ela precisa criar uma rede em volta dela para ela poder proteger a amamentação, porque não é fácil, gente. A gente tem dificuldades, o importante é a gente ter com quem contar. Então, não só o amamentar, né? A mulher, no momento do pós-parto dela, é muito difícil, tem oscilação de hormônios, mexe no psicológico, e ela ter gente que apoie ela, que possa ajudar com as outras coisas da casa, por exemplo, cuidar da roupinha do bebê, ela consegue descansar e se empoderar melhor para conseguir amamentar melhor. Eu cheguei a acompanhar até colegas minhas mesmo, doutora, falando em relação à questão da amamentação,
um tabu da estética. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso, porque é a chamada balança, né, entre a saúde do filho e a questão da estética da mãe em relação à amamentação. A mãe, ela tem prejuízo estético amamentando? Não, gente. Toda mulher já tem um seio diferente do outro, né? O corpo humano, ele não é simetricamente igual. Então, nós temos um lado do rosto diferente do outro, um peito maior do que o outro. E não é porque está amamentando que vai ficar com o peito maior, que vai ficar com o peito caído. Não tem que se preocupar. Alô? Oi? Foi não. Tem a questão de estrias também, que às vezes as mulheres se preocupam porque o peito vai crescer. Gente, hoje em dia nós temos tanta coisa que pode ajudar, tantos produtos, temos dermatologistas, todo mundo que pode ajudar depois nessa questão de estética. E o benefício é tão maior, né? Não é só um alimento, é a proteção para essa criança, é o desenvolvimento dessa criança. É aquilo que foi comentado no começo aqui da reportagem, é proteger contra infecções respiratórias, diarreias, diminuir internações. Então, na hora que você põe isso numa balança, a estética não tem peso. Tem outra pergunta chegando aqui para a doutora Paty. A criança em processo de amamentação, ela também pode tomar água, doutora? A criança, quando ela mama no peito, ela não precisa de água, porque o leite materno ele já tem a necessidade hídrica suficiente para a criança. Quando ela está tomando fórmula, aí sim ela precisa tomar água para complementar a necessidade hídrica dela, mas o peito não precisa. Olha só que interessante. Ou seja, então o leite materno ele é 100% completo, é um alimento mesmo. Eu sou suspeita, né? Leite materno é vida. Aqui, até a gente fala aqui, ó, amamentar vale ouro. Por isso que o Agosto Dourado, que a gente está começando agora, a gente tem a Semana da Amamentação essa semana, mas é uma campanha de agosto inteiro, porque o alimento ele vale ouro, ele é muito mais do que apenas nutrir, matar a sede de uma criança. Ele passa anticorpos para essa criança, para não ficar doente. E ele mexe de acordo com a necessidade da criança. Então, por exemplo, a gente tem um bebê que nasceu prematuro. Quando ele mama, essa mulher ela vai produzir um leite com mais gordura para poder ganhar mais peso para essa criança. Se uma criança está doente, quando ela está amamentando, ela vai receber mais anticorpos para ela não ficar tão doente. Eu brinco que é como se fosse uma maquininha de refrigerante. Então, a criança pluga no peito e a saliva dela, em contato com o mamilo, que a gente tem receptores nesse mamilo, vai dizer o que a criança precisa. E isso é mágico, isso a gente nunca vai conseguir copiar. Doutora, essa é a primeira vez que eu ouço isso. Estou abismado aqui. Então, essa sintonia da mãe com a criança é como se os nutrientes fossem se transformando de acordo com a necessidade do bebê? Exatamente, por isso que a gente fala que é um alimento vivo, né? Então, se você pegar o leite de uma mulher de manhã, à noite, na primeira semana de vida, no primeiro mês, muda tudo, porque é de acordo com a necessidade dessa criança. Aqui, trouxe aqui para mostrar para vocês. Olha, que legal. Aqui no mamilo, a gente tem receptores. Então, quando a criança entra em contato aqui, a saliva em contato com esse bico, vai mostrar o que a mulher precisa produzir. Então, por isso que a gente não indica o intermediário, que é aquele famoso bico de silicone, porque isso atrapalha na amamentação também, e o corpo da mulher não entende o que a criança precisa. Olha só. Doutora, tem um período que a criança tem que começar já a preparar, que ela vai deixar de mamar, da amamentação no peito? Como é que funciona isso? A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno por no mínimo 2 anos e exclusivo por 6 meses. Então, até os 6 meses, a criança não precisa de nada, conforme a gente já falou, não precisa nem de água. Então, o leite materno é suficiente por 6 meses. A partir dos 6 meses, a gente começa a complementar. Então, a gente complementa já com fruta, com alimentos, só que a criança vai continuar amamentando por, no mínimo, 2 anos. Porque nesse período, ela continua recebendo os nutrientes que ela precisa, mas mais do que isso, ela recebe os anticorpos da mãe, ela recebe todas essas células de defesa que ela precisa.
Hoje o Falando de Vida, começando a semana falando de aleitamento materno, e você também pode mandar sua pergunta, tirar sua dúvida sobre aleitamento materno. A gente já começa já com muita informação. E chega uma pergunta aqui que muita gente vai se identificar. Em tempos idos, nós tínhamos a chamada aí, a mamãe de leite, né? Enfim, antigamente algumas mães amamentavam outras crianças que não eram aí do seu convívio familiar. Tinha a chamada madrinha, né? A ama de leite. Doutora, como é que isso está hoje? Isso seria possível hoje? Isso é correto? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Legal. Nós não recomendamos, tá? Isso também a Organização Mundial de Saúde, não é só aqui no Brasil. A gente não recomenda outra mulher amamentar o filho de outra. Por quê? Nós sabemos que tem muitas doenças, né, que são passadas pelo leite materno, como sexualmente transmitíveis. Então, a gente não pode correr o risco de passar alguma coisa para essa criança. Então, essa mulher, ela precisa receber, o bebê, ele precisa receber o leite da sua mãe. Porém, se o bebê não pode receber por algum motivo, a mãe não tem essa produção, ele está internado numa UTI neonatal e a mãe não pode receber, existem os bancos de leite. Os bancos de leite, eles oferecem o leite humano de outra mulher, porém ele é passado por um processo de pasteurização. Então, quando você pasteuriza esse leite no banco de leite, mata todos esses tipos de doença, de vírus, bactérias que possam ter para esse bebê. E é feito, na verdade, não é que matam as doenças. A gente faz uma triagem desse leite. Então, a mulher doa o leite, a gente faz uma triagem, vê tudo que tem, não tem nenhuma doença, não tem nada, passa por pasteurização. E depois disso, tem 6 meses para oferecer para outro bebê. Então, a gente não indica, a gente chama de amamentação cruzada, quando uma mulher amamenta o filho de outra. Muito bem, doutora Paty Terrível conosco, ela que é médica pediatra, hoje abordando conosco a Semana do Aleitamento Materno, que agosto dourado, que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, e a doutora Paty, ela é membro do Departamento de Aleitamento Materno. A gente vai para um breve intervalo, doutora, tomar uma água, a gente volta já já, e já tem uma pergunta aqui, para a senhora falar um pouquinho sobre a mulher gestante, quando ela começa a se preparar já para esse processo de amamentação. Tá grávida, a partir de quanto tempo ela já começa a preparar, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com a doutora Paty Terrível falando sobre aleitamento materno. Leite é vida, já voltamos. Fique na mensagem. Opa, vê um cafezinho pra mim? Claro, mas só o de ontem. Pode ser com leite? Ih, não. É só puro. Põe açúcar? Não. Tem que ser amargo mesmo. O plano de saúde não pode ser assim. A Ative é o plano que te dá opções. Hospital tem 6. Diagnóstico por imagem? 7. Laboratório? 10. Maternidade? 4. Não se prenda à rede que o plano quer. A Ativia te dá liberdade de escolha. Acesse ativia.com.br e peça o plano que cabe no seu bolso. Condições para plano essencial. ANS 320510. Inovando para levar o melhor da odontologia com condições acessíveis a todos. Essa é a missão da Odonto Clinic. Implantes dentários, aparelho fixo, autoligado, estético, móvel. Também faz restauração, clareamento, aplicação de lentes de contato, facetas. Odonto Clinic. Nossa maior especialidade, cuidar bem de você. Rua Bernardino de Campos, 181, Centro Jacareí. Telefone 3959-4409. Redes sociais, @odontoclinic.jacareí. A Lloyds Câmbio e Turismo leva você para o Réveillon de São Lourenço de 30 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022. Pacote inclui transporte executivo, hospedagem, guia, visitas a São Tomé das Letras, Caxambu, Baipendi e Aparecida, ceia de Réveillon, seguro viagem e muito mais. Lloyds Câmbio e Turismo, agora em novo endereço, Avenida 9 de Julho 64, São José dos Campos. Venha nos visitar e garanta sua vaga nessa viagem espetacular. 3922-9500. 2 de agosto, dia de Santo Eusébio de Vercelli. Santo Eusébio de Vercelli, rogai por nós. Na mensagem, o Dr. Rui Truitz apresenta Dicas de Saúde. Olá, amigos da Rádio Mensagem. Vamos falar hoje
sobre casais que desejam engravidar e não conseguem. Esses casais precisam estar tendo uma vida sexual, né, no casamento pelo menos há 1 ano. Então é comum um casal tentar engravidar e em 1 ano não conseguir. 65% dos casais conseguem engravidar no primeiro ano de tentativa, mas 35% dos casais não conseguem engravidar neste primeiro ano de tentativa. Então aí há necessidade de fazer pesquisa, de se pedir exames para diagnosticar por que o casal não está conseguindo engravidar. Um dos exames que a gente pede é a dosagem de hormônio da mulher, o FSH, o LH, para ver a função ovariana dela, se ela está tendo a sua função ovariana, se está tendo a sua ovulação completa, se está havendo a ovulação. Aí varia muito de acordo com a idade da mulher. A idade que a mulher entra na menopausa no Brasil é por volta dos 48, 49 anos de idade. A partir daí, a gravidez já fica mais difícil. Mas, infelizmente, algumas mulheres entram na menopausa precoce, com 45, às vezes até 42 anos. Aqui, Dr. Rui Truitz, CRM 36517. Dicas de saúde. A Agrocampo chegou em Jacareí com tudo que o produtor rural precisa: nutrição animal e medicamentos para pequeno, médio e grande porte, linha PET, adubos, defensivos e implementos agrícolas, jardinagem, artigos para pesca, ferramentas, utensílios e muito mais. Avenida Lucas Nogueira Garcês, 1632, estacionamento amplo. Peça pelo WhatsApp 12981910518 que entregamos para você. E dizendo que ouviu na mensagem, tem brinde garantido. Agrocampo e você, tudo a ver. Falando de vida na mensagem. E começamos o mês de agosto, mês dourado, que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A gente abre esse programa, abre também a semana, conversando com a doutora Patrícia Terrível, doutora Pati Terrível, ela que é médica pediatra, pró-amamentação e membro do Departamento de Aleitamento Materno, e falando conosco justamente sobre aí, desvendando, né, tirando aí os mitos em relação à amamentação. Doutora Pati, a pergunta que ficou para esse bloco agora, da nossa ouvinte aqui, que não quis se identificar, é a partir de que momento da gestação, da gravidez, a mulher já tem que começar psicologicamente e fisicamente a se preparar para esse processo que, como nós estamos falando, vai realmente ser um impulso na vida do bebê. Legal, boa tarde de novo. É o seguinte, a mulher ela não precisa fazer um preparo físico para amamentar, tá? Então, antigamente a gente falava muito, Donizete, de esfregar a mama, puxar o bico, colocar o bico para fora. Gente, pelo amor de Deus, não façam nada disso, a gente não precisa. O corpo é perfeito, ele vai ficar pronto na hora que ele precisa ficar, tá bom? E não comprem acessórios desnecessários, porque a gente não sabe que vai realmente precisar depois. A orientação qualquer, procurar um pediatra a partir da 32ª semana de gestação. Então, quando você estiver grávida aí de mais ou menos uns 8 meses, tem que procurar o pediatra para a gente poder fazer essa consulta pré-natal. Na consulta pré-natal, eu já oriento a mulher sobre a amamentação, a gente fala sobre essa dificuldade que ela pode ter, para ela começar a se preparar psicologicamente, montar essa rede de apoio, conversar com o seu parceiro, que não vai ser um momento fácil, mas que precisa ter o apoio de todo mundo para a gente não desistir. Mas fisicamente ela não precisa fazer nada. Tá. O bebê, ele amamenta de 3 em 3 horas, é isso, doutora? Antigamente a gente falava nisso, mas também isso mudou. A gente fala do livre demanda. Eu tenho até um jargão no consultório que eu falo, que é open bar de TT. A criança tem que amamentar a hora que ela quiser, gente. Nós não comemos de 3 em 3 horas. Nós não comemos a mesma quantidade de 3 em 3 horas.
Às vezes a gente está com sede, às vezes a gente quer comer uma frutinha no meio da manhã, a gente quer jantar uma sopinha. E por que a gente vai ficar controlando a criança disso? Então, ela tem um reflexo de saciedade dela. Às vezes ela vai mamar 2 minutinhos, ela matou a sede dela. Às vezes ela vai mamar 1 hora, ela bateu aquele pratão de feijoada. Às vezes ela vai mamar 10 minutinhos, ela comeu a frutinha dela. Então, não precisamos ficar acordando a criança de 3 em 3 horas. Se ela quiser dormir, pode dormir. Ela vai acordar quando ela estiver com fome. Não é para ficar controlando. Ai, meu Deus, já está 5 minutos nesse peito, agora eu tenho que mudar para esse peito. Não precisa disso. A criança, ela escolhe a hora que ela quer, a quantidade que ela quer. Em relação ao peito, a criança que escolhe, doutora? Para amamentar? Que escolhe o quê? Desculpa, não entendi. Por exemplo, é ela que escolhe a mama? Ou a mãe é que tem que... Não, vai ser nessa mama agora, vai ser na mama direita. Não, a mãe ela escolhe, mas a gente não precisa limitar o tempo. Tá, entendi. Ela mamou 10 minutos nessa mama, agora vamos mudar. Por quê? Enquanto a criança está amamentando, a mama está produzindo leite. A gente fala que peito não é estoque, é fábrica. Então, ele vai produzindo de acordo com a necessidade da criança. Se, por exemplo, o que eu sempre falo é para a mãe apertar a mama e ver qual que é a mama que está mais cheia. Não precisa ficar, eu dei a mama esquerda da última vez, agora eu preciso dar a mama direita. Isso não precisa. Viu que a mama está cheia? Coloca nessa daí. Próxima mamada, aperta de novo. Qual que está mais cheia? Coloca para mamar de novo. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui para a doutora Paty. Tem algumas pessoas que intercalam a alimentação materna com a alimentação artificial. Isso é correto, doutora? O ideal é a gente amamentar só no peito, dar só o leite materno. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo com esse bebê. Por que foi indicado o uso de fórmula? Foi indicado corretamente ou foi indicado sem necessidade? Por exemplo, às vezes o bebê, a mãe voltou a trabalhar, qual que é a orientação? Ela tirar o leite dela, ela armazenar o leite na geladeira ou no freezer, e aí outra pessoa oferecer para o filho dela. E ela está com baixa produção, ela não consegue tirar. Nós temos várias técnicas para aumentar a produção desse leite, nós temos remédios para ajudar a aumentar a produção desse leite. E aí sim, ela consegue estocar esse leite. Ela não está conseguindo oferecer, ela está complementando porque a criança perdeu muito peso. Tem que entender cada caso, qual é a necessidade real desse complemento. Ou seja, então não dá para ser da cabeça da mãe tentar complementar com leite artificial. Tem que ter a orientação médica, né? Sim, orientação do pediatra, uma necessidade de pediatra. A gente fala muito do pediatra pró-amamentação, porque a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, não são todos os pediatras que têm paciência e acabam indicando fórmulas sem necessidade. E por isso que a gente o departamento está sempre tentando recuperar essa questão da amamentação, né? Porque durante muito tempo aí ficou, amamenta 2 meses e tá bom, depois complementa com fórmula. Mas a gente vê a longo prazo os prejuízos disso. Então a gente tem que segurar o máximo que a gente conseguir a amamentação. Hoje em dia tem muita consultora de amamentação boa que pode nos ajudar. Então, a internet está aí, nós temos que procurar ajuda, se informar e tentar entender. O pediatra entrou com fórmula. Por quê? O que está acontecendo? Meu filho está realmente perdendo peso ou ele não ganhou o peso que o pediatra queria que ele ganhasse? Doutora Paty, chega outra pergunta aqui da Maria, aqui do centro de Jacareí, perguntando o seguinte em relação à questão aí da amamentação. A gente vive num país continental, né, Brasil, e a alimentação é diferenciada de norte a sul do país. A alimentação influencia nesta potência do leite? Ou nessa capacidade que o leite tem de ser realmente muito nutritivo? O que a alimentação influencia? Não, na verdade, existem vários tipos de leite. Quando a gente leva bancos de leite de vários tipos de mulher, e a gente consegue ver que tem alguns leites que são mais calóricos, que eles têm mais gordura, mas não necessariamente tem a ver 100% com a alimentação da mulher. Então, nós vemos países subdesnutridos, por exemplo, que a criança
O que salva a vida da criança é a amamentação. Então, às vezes, a mãe não consegue ter uma alimentação adequada, mas você vê o bebê saudável, você vê o bebê crescendo só com leite materno da mãe. Impacta, mas não é dependente disso. Então, não é porque uma mãe não tem uma alimentação correta, dependendo da região que ela mora, ou condições mesmo de amamentar, quer dizer que o bebê dela vai ser desnutrido e precisa de uma fórmula, por exemplo. Não tem esse tipo de relação. Tá aí mais uma vez a perfeição, né, desse alimento, né? Independe do alimento, falou em relação à questão aí dos lugares que a gente conhece muito bem da falta de alimentos, mas aí o bebê tem o alimento principal, que é o leite. Pergunta do Paulo aqui para a doutora Paty, se o aleitamento materno, se ele reduz, se ele inibe a obesidade, doutora? Da mãe ou do bebê? Do bebê. Tá, ele reduz a obesidade a longo prazo, tá? Quando a gente entra com fórmula infantil, hoje em dia os laboratórios estão tentando cada vez mais se aproximar ao leite materno, justamente em termos de proteína e gordura, porque antigamente as primeiras fórmulas que a gente tem, elas eram muito ricas em proteínas e a gente achava isso legal. E a gente foi ver a longo prazo que o aumento dessas proteínas causava a obesidade infantil. E aí, comparando crianças que amamentam só no peito e crianças que amamentam com leite artificial, as que amamentam com peito têm menores riscos de obesidade, o crescimento, o ganho de peso é adequado, não é acima do peso, então tem relação sim. A amamentação protege contra a obesidade infantil e a longo prazo. Então não é só na infância. Nós temos um termo que a gente chama dos 1000 dias de vida. Tudo que acontece na gestação da mulher e nos 2 primeiros anos da criança impacta no futuro de um adulto. Então, nesses 2 anos que o aleitamento materno é preconizado, a gente protege a criança de ficar obesa no futuro. Que bacana, então. Que legal. Doutora, eu já ouvi também aquela expressão, o leite secou. Ou seja, ela estava amamentando e depois parou de produzir o leite. O que pode acontecer nesse caso? Tá. Realmente o leite ele pode secar, principalmente pelo emocional da mãe. Se é uma mãe muito ansiosa, uma mãe muito nervosa, isso impacta sim na produção do leite. Porém, nós temos muita coisa para fazer. Então, se você está passando por um caso desse, procure ajuda, procure um pediatra, procure uma consultora de alimentação. A descida do leite, ela é feita por 2 estímulos. O estímulo físico, então o fato do bebê estar lá, mamando, ou a gente usar uma bomba extratora de leite, por exemplo, estimula na produção de leite. E tem o estímulo químico, que é a saliva do bebê em contato aqui, falando que ele precisa mamar e a mãe vai produzir. Então, quando a gente fala que o leite secou, as alternativas que a gente tem para fazer é colocar o bebê para mamar, usar bombas extratoras que estimulam essa produção. A mãe beber muito líquido, é importante ela beber uns 3 a 4 litros de líquido aí por dia para aumentar essa produção. E a gente tem uso de medicações que ajudam nessa produção do leite também. Então tem muita coisa que a gente pode fazer para a gente não perder essa amamentação. Por isso, procure ajuda, gente. Se isso acontecer com vocês, não desistam. Procurem ajuda que tudo tem uma solução. Uma outra pergunta que chega aqui pelo WhatsApp, doutora, às vezes, algo que desestimula a mãe a amamentar às vezes, algumas rachaduras no peito. A senhora tem algumas dicas em relação para evitar essas rachaduras? Tenho. A causa das rachaduras é a pega errada. Então, gente, esse é o maior segredo para a gente saber isso. No meu YouTube, depois eu vou deixar aqui, tem vídeos ensinando essa pega, mas eu vou tentar demonstrar aqui para vocês. A criança, ela não pode pegar só no bico, porque isso machuca. Ela tem que pegar na auréola inteira. Então, ela tem que abocanhar aqui. Se a criança fica pegando só no bico, isso machuca e causa essas rachaduras. Por isso é que a gente não indica o uso de bicos artificiais, como chupetas e mamadeiras, porque eles simulam um bico. E aí a criança fica lá na chupeta, no bico da mamadeira, a hora que ela for pro peito da mãe, ela vai aqui, ó. E isso acaba machucando a mãe. Então, ela tem que abocanhar aqui, tá? Então, abra a boca do bebê, deixe ele pegar exatamente como tá explicado aqui. Teve rachadura? O que eu posso fazer, doutora Paty?
tira o próprio leite. Então, quando você tira o leite, você passa o seu leite aqui no bico e isso ajuda a cicatrizar, isso alivia a dor dessa mulher. Tomar banho de sol. Então, em casa, tentem ficar com o peito livre para tomar um sol, se você conseguir, pela janela, que ajuda a cicatrizar. Não usar sutiã, abafadores aqui, que acabam raspando o tempo todo no bico, e isso demora mais para cicatrizar. Você pode colocar, por exemplo, uma rosquinha, que eu ensino no meu YouTube como fazer essa rosquinha, para proteger o bico de não ficar raspando no sutiã. Fez tudo isso, não está melhorando, procure ajuda, gente. Procure um pediatra, procure uma consultora de amamentação. A gente pode fazer, por exemplo, o laser, que ajuda na cicatrização, mas a melhor coisa, o melhor produto que tem é o próprio leite materno. Ele ajuda a cicatrizar e sarar esse bico. Doutora Paty, a senhora falou sobre consultora de amamentação. É novo isso? É uma coisa que está chegando no mercado, sim, tá? São profissionais, nem sempre profissionais de saúde, são mulheres que ajudam outras mulheres. Então, elas estudam, elas fazem cursos. Existem alguns cursos bons no mercado. Inclusive, agora em setembro, vou lançar, então, uma novidade para você aqui no ar. Vamos lá. Agora, em setembro, eu estou lançando um curso para a formação dessas consultoras. Nós vamos ter fisioterapeutas, fonoaudiólogas, um monte de gente ajudando e orientando, porque quanto mais gente puder ajudar essas mulheres, a gente sabe que nem todo mundo consegue marcar um pediatra em cima da hora, consegue ter esse apoio. Então, essas consultoras, elas conseguem ajudar essa mulher, elas acolhem essa mulher, elas explicam como fazer essa pega, elas vão na casa dessa mulher muitas vezes, ajudam. Então, é muito importante a gente ter essas pessoas que precisam estudar. Então, não dá para você fazer qualquer curso, não dá para você... eu li no YouTube como é ser consultora e você consultora. Não é assim. Mas elas ajudam muita gente fazendo um curso adequado, que elas possam realmente ajudar essa mulher. São fantásticas, adoro. Então, tá bom. Já tem algumas pessoas ligando aqui, querendo o contato da doutora Paty. Fique acompanhando aí, que ela vai passar o contato dela no YouTube sobre esse curso que ela vai ministrar pelo YouTube. Então, preste atenção aí, que ela vai passar daqui a pouquinho, no finalzinho desse nosso bate-papo. E uma curiosidade minha, doutora Paty, o tamanho da mama influencia na quantidade do leite materno? Nada. Porque não é o tamanho, são os ductos. Então, independente se tiver uma mama grande, volumosa, ou uma mama pequena, a mulher tem a mesma quantidade de ductos. Então, isso não impede a amamentação. Se a mulher tem prótese de silicone, não atrapalha a amamentação, porque não tira esses ductos. A única coisa que pode atrapalhar um pouco a amamentação são redução de mama. Então, quando a mulher, por algum motivo na vida, teve que reduzir a mama dela, isso pode tirar alguns ductos. E isso acaba atrapalhando um pouquinho a amamentação, mas não é impossível. Ok. Então nós vamos para o intervalo, a gente volta já já. A doutora Paty vai pegar os contatos dela em relação do YouTube. Tem muita gente ligando aqui para querer saber um pouco mais. Aí ela já volta para dar esses detalhes para a gente em relação a como acessar o YouTube, como acessar a página dela para o nosso ouvinte privilegiado. Já voltamos. Apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta. Até o dia 16 de agosto, toda a população de São Paulo com mais de 18 anos estará vacinada com pelo menos uma dose. Será um novo tempo para todos nós. Para saber quando vai ser a sua vez de se vacinar, acesse vacinajá.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Opa, vê um cafezinho pra mim? Claro, mas só o de ontem. Pode ser com leite? Ih, não.
É só puro. Põe açúcar? Não. Tem que ser amargo mesmo. O plano de saúde não pode ser assim. A Ative é o plano que te dá opções. Hospital tem 6. Diagnóstico por imagem? 7. Laboratório? 10. Maternidade? 4. Não se prenda à rede que o plano quer. A Ativia te dá liberdade de escolha. Acesse ativia.com.br e peça o plano que cabe no seu bolso. Condições para plano essencial ANS 320510. Seus dentes precisam de um carinho especial. Escovação na hora certa, passar o fio dental. E na hora do cuidado profissional, a Odonto Clinic tem o tratamento ideal que garante o seu sorriso e satisfação. Odonto Clinic. Rua Bernardino de Campos, 181, Centro, Jacareí. Telefone 3959-4409. Redes sociais, @odontoclinic.jacareí. Odonto Clinic. A Lloyds Câmbio e Turismo leva você para o incrível Natal Luz de Gramado, de 28 de novembro de 2021 a 2 de dezembro de 2021. Pacote inclui aéreo ida e volta, transporte executivo, hospedagem, ingressos para os eventos, guia, City Tour em Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Caxias do Sul e Carlos Barbosa. Seguro viagem e muito mais. Lloyds Câmbio e Turismo, agora em novo endereço, Avenida 9 de Julho, 64, São José dos Campos. Venha nos visitar e garanta a sua vaga nessa viagem espetacular. 3922-9500. ABC da Construção, 64 anos. Uma história especial, muitas ofertas imperdíveis. No aniversário ABC tem compra e ganhe, super descontos e os melhores produtos. É só em julho. A maior especialista em acabamentos está perto de você. Compre na loja ou no site abcdaconstrução.com.br. ABC, a maior especialista em acabamentos. Avenida Getúlio Vargas, 1600 e Maria Augusta Fagundes Gomes, 65, em Jacareí. Você tem mais de 15 anos e não concluiu o ensino fundamental? A Prefeitura de São José dos Campos oferece de forma gratuita a EJA, Educação de Jovens e Adultos, em 2 segmentos que atendem o ensino do 1º ao 9º ano. Não perca essa oportunidade. Atualmente, já são mais de 1.300 alunos atendidos pelo programa em nossa cidade. Para se inscrever, acesse o site da Prefeitura e saiba mais. Porque bom mesmo é viver em São José. Na mensagem Falando de Vida. Muito bem, de volta com Falando de Vida. Hoje falando de vida, literalmente de vida. Falando de leite materno, né? Falando de leite materno, que é vida. Acho que a natureza é a perfeição, né? Dessa conexão aí do bebê com a mãe, não tem outro, né? Ou seja, por esse período todo, essa conexão da mãe está conectada. Aí a doutora Paty falou justamente dessa questão do lado emocional da mãe. A gente, até para voltar, doutora, acho que não é só pensar na questão física, ou seja, a mãe dando o leite para a criança, mas o pensamento da mãe, o que ela está pensando naquele momento, enfim, é um ritual, né? O amamentar é um ritual, né? Exatamente. O amamentar vai mais do que só nutrir, né? Tem toda essa questão emotiva, psicológica que você comentou também. No pós-parto, assim que a mulher seja parto normal, parto cesárea, a gente fala da importância da amamentação na primeira hora de vida, né? Que a gente fala que é a golden hour, a hora dourada. Mas tem os benefícios para a mulher também. Então, diminui riscos de sangramento no pós-parto, diminui depressão pós-parto, aumenta a contração do útero mais rápida, a longo prazo diminui riscos de câncer de mama, câncer de ovário, amamentação, tem hipertensão, tem tantos benefícios, tanto para o bebê quanto para a mãe, o amamentar. E a mãe perde energia, então emagrece um pouquinho também, né, doutora? Emagrece, exatamente. Doutora, YouTube, Instagram, em relação ao curso, gostaria que falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Legal. Então, assim, gente, no meu YouTube, que é DRA Paty Terrível, né, doutora Paty Terrível, tem vários vídeos que eu ensino a pega ideal, as posições para amamentar, tudo isso que eu expliquei de como pegar, como fazer a massagem, como armazenar o leite para quem vai voltar a trabalhar. E tem outras dicas também de pediatria em geral, se o meu filho bateu a cabeça, teve febre. Então, no YouTube é muito legal, porque tem várias coisas aí. É um canal um pouco mais recente, mas tem muito legal. No meu Instagram, todo dia tem posts novos, tem muita coisa bacana. Quem tiver dúvida, pode me mandar inbox no Instagram, que eu respondo no mesmo dia, tá? O Instagram
é o @DRA Paty Terrível, tá? Doutora Paty Terrível. Uhum. E esse curso que eu falei aqui de primeira mão, gente, ninguém tá sabendo ainda. Fiquei muito feliz aí pela oportunidade. É um curso que eu vou lançar por enquanto presencial, tá? Vai ser no final de setembro. Vou passar os dados aí, tudo depois, que fui pegar de surpresa aqui, mas foi muito legal. Ele é um curso voltado justamente para profissionais de saúde, então o pessoal da enfermagem que cuida, né, dos bebês assim que eles nascem, dessas mães, e para consultoras de amamentação também que querem ajudar. Então, por enquanto, esse curso vai ser presencial, mas até o final do ano eu estarei lançando 2 cursos online, que vai ser essa versão presencial online, então várias mulheres que não são daqui de São Paulo vão conseguir fazer esse curso. Vai ter um curso também para atendimento dos bebês, se a mãe acabou de engravidar, o que ela precisa saber. Então, gente, tem muita coisa legal vindo aí nos próximos meses. Olha que bacana, então. Doutora Paty, eu acho que eu tentei fazer todas as perguntas e as colocações dos nossos ouvintes aqui, mas faltou alguma informação que a senhora acha importante colocar para o nosso ouvinte? Para complementar, então, como a gente está ainda numa pandemia, eu queria só dar aquela pinceladinha sobre o Covid-19. Por favor. Tá? Quando a mãe está amamentando, gente, ela não passa a doença para o seu bebê, então ela não precisa parar de amamentar. Já foram feitos estudos no mundo inteiro. Então, se você está com Covid e está amamentando, continue amamentando, não precisa fazer nada. Usa máscara, porque passa por gotículas. Então, seu pequeno vai acabar pegando, porque ele está com você o dia inteiro, né? Mas o que a gente puder evitar mais sobre isso. E vacinem, gente, pelo amor de Deus, vamos vacinar. Quando você vacina pelo leite materno, você passa anticorpo para essas crianças. Então, esses bebês que a gente não sabe ainda a previsão se eles vão receber vacina ou não, quem amamenta tá passando anticorpo. Então tem mãe que amamenta 2 filhos aí, quem acabou de nascer e o maiorzinho tá mandando anticorpo também para eles. Então é importante vocês vacinarem. Mães que querem doar o leite também, então só para finalizar aqui, procurem um banco de leite. Nos meus canais tem várias coisas, várias dicas legais de banco de leite, porque 1 ml salva a vida de um prematuro. Então, se você está amamentando, sobrou um pouquinho de leite, entre em contato com o banco de leite, doa esse leite, gente, porque já ajuda um prematurinho. A gente precisa, os estoques estão baixos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar em inbox no Instagram, no Facebook, eu respondo tudo, sou super acessível. Legal, então. Doutora Paty Terrível, ela que é médica pediatra, falando conosco sobre aleitamento materno. Obrigado pela participação, obrigado aí pelo carinho, disponibilidade, né? E eu diria, essa animação, né? A gente percebe que a doutora Paty vibra por falar do leite materno. Que bom. Obrigado, viu? Ai, José, sou apaixonada mesmo, eu falo, gente, meu olho brilha pra falar isso, porque eu vejo tantos benefícios que eu falo, gente, o mundo precisa saber disso. Então, contem comigo com o que vocês quiserem. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por estar falando um pouquinho aqui do que eu amo, do que eu gosto de fazer, do que faz a diferença. Contem sempre comigo quando precisar. Bacana, muito obrigado. Isso é paixão mesmo, paixão pela vida, isso que é importante. Obrigado, doutora Paty Terrível, pediatra, falando conosco aqui no Falando de Vida. E o Falando de Vida é isso, abrindo a semana, trazendo informações importantes para você, semana aí de aleitamento materno, falando aí justamente sobre aí Agosto Dourado, que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. Lembrando que o Falando de Vida, quem está conosco é a Ativia Planos de Saúde, hein? Falando de Vida, Ativia Planos de Saúde, que também te dá opções. Ativia Planos de Saúde. São 6 hospitais, são 7 diagnósticos por imagem, são 10 laboratórios, 4 maternidades. Lembrando, peça o seu plano de saúde que caiba no teu bolso. Até isso, Ativia Planos de Saúde disponibiliza para você. Então você pode pedir um plano de saúde que caiba no teu bolso. Não se prenda e peça o seu plano de saúde. Ative a Saúde, que está conosco aqui no Falando de Vida. 3954